Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 18. A ampulheta do dragão gravado. No próximo dia, nós aparecemos na loja de armas. Ora, se não é o guri. Oi Agi, como está indo o nosso pedido? Naofumi, feito. Eu terminei ele faz tempo. Oi Agi disse enquanto trazia um conjunto de armadura de trás do balcão. O que surgiu era um aparentemente meio bruto e arruaceiro. Conjunto de armadura não refinada, tinha uma vibe selvagem nela. Os couros de usapiru compunham a parte de lã macia em volta do pescoço, enquanto a parte do peito era feita de uma placa de metal. Os ligamentos não eram conectados por metal, mas pelas peles de porco-espinhos. Colocando minha mão dentro, eu podia sentir as penas de piquio-piquio completamente estofadas entre as camadas de pele dupla. Eu vou vestir isso. Naofumi, como eu posso dizer isso, parecia o tipo de armadura que os bandidos-chefes usariam. NT, como o arruaceiro Stalker de Ragnaro. Mas o que é que eles estavam pensando para chamar isso de armadura bárbara? Eu iria parecer um daqueles manos pequenos dos anos 90 se eu vestisse isso. Qual o problema, guri? Oi Agi, não, eu só estou pensando que isso parece a armadura de um vilão perverso. Naofumi, NT, perverso, não pervertido, de ruim mesmo. O que você está dizendo essa hora do campeonato, guri? Oi Agi, você está implicando que eu já sou um vilão perverso para começar? Naofumi, eu certamente fiz as escolhas mais eficientes quando se tratava de fazer dinheiro, mas isso não me tornava um vilão, ok? Isso vai definitivamente combinar com você, Naofumi-sama. Rafalia, você, Naofumi, isso não era como admitir que eu era um deles? Enfim, apenas prove ela para nós. Oi Agi, eu iria evitar se fosse possível, mas não tenho nenhuma outra escolha já que nós tivemos todo esse trabalho para fazer essa armadura. Naofumi, eu imediatamente me troquei após entrar no provador. Eu não podia nem começar a descrever meu espanto em como perfeitamente o tamanho serviu. Realmente era algo que só podia ser feito pelo Oyagi, um verdadeiro dono de uma loja que lida com armas e armaduras. Ele podia dizer meus tamanhos específicos só de olho. Eu saí do provador e me apresentei para ambos Oyagi e Rafalia. Fumu, sua cara pode não passar aquela vibe de bárbaro, mas eu posso ver o brilho de um ladrão arruaceiro nos seus olhos. Oyagi, você está dizendo que eu tenho um olhar de cretino? Naofumi, guri, você certamente é rápido para pegar os detalhes importantes. Oyagi, droga, o que você quis dizer com isso? Naofumi-sama, isso combina tão bem com você e você está tão legal. Rafalia estava transbordando com um sorriso. NT, está estranho. Eu sei, se houver sugestões, eu aceito. Eu encarei Rafalia em silêncio, usando o mais ameaçador olhar e os olhos mais cruéis possível. Essa era a minha intenção de qualquer jeito. Mas só que tipo de ambiente ela cresceu? Eu esqueci que Rafalia era uma demi-humana. Era provavelmente por causa disso que ela tinha um senso estético diferente comparado com o meu. Eu confirmei pelo status que a defesa da armadura era equivalente com a cota de malha. Na realidade, era um pouco mais alta. Oyagi me mandou uma piscadela. Então era esse o bônus dele para nós. Isso foi bem amigo, eu devo dizer. NT, imaginar um ferreiro de 1,90 metros me mandando uma piscadela é material de pesadelos, mas enfim. Obrigado. Naofumi, falando francamente, esse tipo de coisa não era um hobby meu, mas eu não podia fazer nada sobre isso já que eu tinha que me preparar para a onda que se aproxima. Eu me convenci usando esse raciocínio. Então tá, o que nós devemos fazer agora? Naofumi, isso me lembra, a atmosfera da cidade está meio tenso ultimamente. Rafalia, a onda provavelmente vai vir daqui a pouco, mas onde e quando ela vai aparecer? Naofumi, ninguém te contou, guri. Oyagi, sobre o quê? Naofumi, informação que o Oyagi sabia mas eu era ignorante sobre. Sobre as medidas deste país contra a calamidade. Eu secretamente xinguei enquanto escutava o que Oyagi tinha para dizer. Você provavelmente viu a grande, famosa torre do relógio deste país na praça da cidade, certo? Oyagi, bem, só um relance. Eu normalmente estive operando aos arredores da cidade. Naofumi,
A ampulheta do dragão cravado está dentro daquele prédio. Quando o último grão de areia da ampulheta cair, os heróis juntos com seus bandos alegres serão transportados para onde a onda de grande calamidade irá acontecer. Oyagi, ó. Naofumi, sem dúvida, aquele rei de merda provavelmente contou esse pedaço de informação para os outros heróis e seus companheiros com antecedência. Se você não sabe quando a onda vai aparecer, por que não parar lá e dar uma olhada você mesmo? Oyagi, eu acho. Naofumi, eu ficarei muito preocupado se eu não ter ideia de quando eu serei transportado. Eu planejei passar por aquele lugar por alguma garantia. Então tá, Oyagi. Naofumi, então falou. Oyagi, até a próxima vez. Rafalia, nós falamos nossas despedidas e fomos para a Torre do Relógio. Na cidade inteira, a Torre do Relógio era a estrutura mais alta por aqui. De perto, ela podia competir com a altura de prédios de uma cidade moderna. Por algum motivo, o teto da Torre do Relógio era no formato de um domo, muito parecido com o de uma igreja. Parecia que não tinha taxa de entrada, os portões estavam escancarados e pessoas entravam e saíam. Vestindo um outfit parecido com o de uma freira, a recepcionista estava me olhando suspeitamente. Ela provavelmente reconheceu meu rosto. Você é o herói do escudo. Freira, haha, como você pode ver, eu estou aqui já que o prazo do tempo já está aí. Naofumi, então, por favor venha por aqui. Freira, eu fui guiado para uma ampulheta consagrada no meio da igreja. Uma ampulheta gigante com uma incrível altura de aproximadamente 7 metros. Ela era decorada e dava uma aura indescritivelmente divina. O que foi isso? Minha espinha pareceu arrepiar, como se uma corrente de eletricidade tivesse passado. Só de olhar por aí, meus instintos agiram e uma sensação estranha começou a surgir de dentro do meu corpo. A cor da areia era vermelho. Eu virei meu olhar para a lisa areia caindo. Eu imediatamente entendi o que aconteceria quando o último grão caísse. Soltando um som pim, um único raio de luz saiu do meu escudo e foi para o centro da ampulheta do dragão gravado, acertando a joia de dentro dela. Então um relógio digital apareceu na minha visão periférica. 20h12. O valor 12 se tornou 11 pouco depois. Entendo. Então o tempo exato sobrando foi traduzido para meu próprio entendimento. Usando isso vai me permitir agir de acordo. Contudo, as coisas que eu podia fazer dentro de um período de 20 horas eram extremamente limitadas. Todas as coisas consideradas, a melhor opção era juntar o quanto de ervas da planície fosse possível pelo resto do dia. Eu também precisava preparar algum remédio de cura. Não é um Naofumi por ali. Motoyazu, uma repugnante, desprezível voz ressoou pelo interior da torre. Andando com um grande harém de mulheres, o herói da lança Motoyazu casualmente veio até mim. Que saco, eu queria mandar a bunda dele voando imediatamente. Mas considerando o lugar e a hora, eu me impedi de fazer isso. Você também veio aqui em preparação para a onda? Motoyazu, aquele era um puta de um olhar indescritivelmente lascivo. Ele me olhou do topo ao chão com um único, arrogante olhar. Mas que droga, cara. Você tá planejando lutar com equipamento desse level? Motoyazu, e se eu estiver? Quem você acha que eu tenho que agradecer por me colocar nessa situação? Você e aquela maldita puta atrás da sua bunda caída. NT, eu adoro como qualquer coisa girando a main fica desse jeito. O equipamento do Motoyazu era vastamente diferente de um mês atrás. Podia ver quão alto level ele estava com um único olhar no equipamento dele. Não era baseado em ferro, mas uma brilhante armadura feita de prata. Ele vestia pano por baixo que emitia um belo tom verde pálido, mais provável de ser devido aos efeitos extras abençoados por aquelas roupas. Não só isso, mas ainda tinha uma camada de cota de malha vestida entre essas duas. Era como se Motoyazu estivesse se gabando de sua defesa absoluta. Sua arma lendária não estava na sua forma original, medíocre também. E apesar de ser vergonhoso admitir, o design da lança era simplesmente incrível para ser honesto. Era um pique. Bem, eu acho que aquilo ainda era uma lança. NT, também conhecida como lança longa, mas se eu usasse esse nome, não teria sentido a outra parte. Naofumi, falar com esse cara era um saco. Eu virei minhas costas para o Motoyazu e ignorei ele enquanto voltava para a entrada da Torre do Relógio. Mas o que no nome de Meuromar, Motoyazu-sama está falando com você? Abra bem seus ouvidos e preste atenção para ele.
Fanjiro, uma puta Fanjiro de trás do Motoyazu disse enquanto todas elas me encaravam com olhos cheios de sede de sangue e raiva. NT, Fanjiro é aquela pessoa histérica que, o Google pode explicar melhor, o puta não era de intensidade, mas serve também. Depois disso veio a provocação estereotipa. Elas começaram a me provocar colocando a língua para fora e rindo. Essa puta, eu vou matar ela algum dia. Naofumi-sama? Quem são essas pessoas? Rafalia. Rafalia inclinou sua cabeça e apontou para o grupo do Motoyazu. Naofumi, eu tentei sair, decidindo que era o melhor simplesmente sair e não responder ela. No mesmo momento, Itsuki veio invadindo pela entrada. TSK, Naofumi, ó, Motoyazu-san. Naofumi-san. Itsuki pareceu descontente comigo clicando minha língua para ele, mas seus traços de bom garoto logo voltaram. Ren também veio e andou até nós em silêncio, pretendendo agir maneiro. Seu equipamento estava indubitavelmente muito mais forte do que quando sua jornada começou. E então, os companheiros de ambos surgiram um após o outro. A população dentro da torre do relógio escalou rapidamente. 4, 12 e 1. Nós, os 4 heróis invocados, juntos com 12 aventureiros escolhidos pelo rei, e finalmente Rafalia. Isso somado dava um grande total de 17 pessoas, uma quantia até que desapontante de tropas para a ameaça iminente. Aya, Naofumi, mas quem é essa beldade? Ela é simplesmente adorável. Motoyazu apontou para Rafalia e disse, esse cara, ele está bem com qualquer um contanto que eles sejam fêmeas? E pensar que um herói iria desejar uma garotinha, esse país estava acabado. NT, sexualmente, e por cima disso, ele se aproximou da Rafalia com motivos sujos enquanto afetivamente se introduziu. Prazer em te encontrar, jovem senhorita. Eu fui invocado para esse mundo como um dos 4 grandes heróis. Por favor me chame pelo meu nome, Kitamura Motoyazu. Eu estou honrado em lhe conhecer. Motoyazu, ah, sim, então você é um daqueles heróis. Rafalia acenou com a cabeça timidamente enquanto seus olhos evitavam o olhar dele. Posso ter o prazer de saber seu nome? Motoyazu, Rafalia. Uma Rafalia perturbada olhou para mim e jogou o olhar de volta para Motoyazu. Eu sou Rafalia. É legal te conhecer. Rafalia, ela provavelmente achou que eu estava bem irritado. Eu entendi isso tudo pelo suor frio descendo pelo rosto dela. Essa garota também queria me largar e se juntar ao fã-clube do Motoyazu. Não queria? Que saco, eu já tentei fazer uma retirada pacífica daqui, então por que esses bastardos ainda tinham que foder com meu coração? Qual é seu assunto aqui hoje, beldade? Por qual propósito você está carregando por aí uma espada tão perigosa e equipamento? Motoyazu, eu estou aqui para lutar juntar com Naofumi-sama, é por isso. Rafalia, pelo Naofumi. Motoyazu virou e me encarou com olhos cheios de suspeitas. Que raios você tá olhando? Naofumi, seu vilão, por que você está arrastando uma garota tão bonita para esses lugares perigosos? Motoyazu disse enquanto me subestimava com seus olhos. Eu não preciso te dizer a razão, cuzão. Naofumi, e eu aqui pensando que você ia enfrentar essa batalha sozinho, então você está apenas parasitando a generosidade da Rafalia no fim. Motoyazu, droga, retardado delirante. Naofumi, o lixo vazando desse filho de uma puta, que confiou na maior vadia desse mundo paralelo mais do que em um companheiro herói, estava seriamente começando a me irritar. Eu fui até a direção do Itsuki e Ren para fazer minha saída. Aqueles dois e seus alegres companheiros abriram um caminho para mim. Vamos nos encontrar de novo durante a onda. Itsuki, não seja um peso para nós. Ren, eu passei por eles enquanto Itsuki dava uma resposta profissional, enquanto Ren deu uma cruel, mandona como um verdadeiro herói solitário. Surpresa pela minha espontaneidade, Rafalia rapidamente veio até meu lado enquanto olhava em volta sem parar. Eu estou indo. Naofumi, Naofumi-sama. Rafalia, depois de ouvir minha voz, ela finalmente voltou para seu eu energética. Quem diria, isso foi desagradavelmente doloroso. Finalmente saindo da torre do relógio, eu rapidamente passei pela cidade do castelo e fiz uma curva até as planícies, ficando mais e mais frustrado com cada segundo que se passava. Naofumi-sama? O que aconteceu com você?
Rafalia. Nada realmente. Naofumi. Lá atrás. Rafalia. O que? Naofumi. Deixa pra lá. Rafalia. Sentindo meu humor horrível, Rafalia baixou a cabeça desanimada enquanto me seguia. Então um balão selvagem apareceu. NT. Rápido. Prepara o poque escudo. Rafalia imediatamente desembainhou sua espada. Espere. Deixa que eu cuida desse sozinho. Naofumi. Mas, Rafalia, só me deixa. Naofumi. Rafalia se afastou de surpresa do meu grito repentino. O balão apareceu diante dos meus olhos. Ora. Naofumi, NT, não ia ficar tão bom aqui o alalalali. Merda. Me distraindo por espancar o balão, eu fui capaz de me acalmar um pouco. Eu chequei o tempo restante do canto da minha visão. 18h01, mais 18 horas. Eu precisava fazer o que eu podia até lá. Depois disso, eu fui numa caça ao balão e coletei ervas medicinais da planície ao longo do caminho. Elas ainda precisavam ser compostas em medicina benéfica em preparação para a onda que se aproxima. Então veio a noite. Depois de voltar para o hotel para descansar, Rafalia humildemente falou para mim. Naofumi-sama. Rafalia, o que? Naofumi, as pessoas dessa manhã eram heróis assim como Naofumi-sama, certo? Rafalia, urg. Naofumi, ela tinha que me lembrar daquela experiência terrível. E eu aqui finalmente tinha esquecido sobre toda aquela diversão. O que aconteceu entre todos vocês? Rafalia, eu não quero falar sobre isso. Se você quer saber então vá para um bar e pergunte por aí. Naofumi, ninguém acreditava em mim quando eu falava a verdade de qualquer jeito. Essa garota era provavelmente o mesmo que todos eles. Contudo, a grande diferença entre Rafalia e outros é que ela era minha escrava. Se ela recusasse minhas ordens, tentasse escapar ou se rebelasse contra mim, então ela seria atormentada pela maldição. Julgando que era o melhor, Rafalia não pressionou mais o assunto já que eu não ia falar. Em preparação para amanhã, eu compus remédios até eu cair no sono. Eu continuei fazendo isso por um bom tempo. Teichi no Yusha no Naragari, capítulo 19. Memórias Besta Negra, 0h17. Em apenas outros 17 minutos, a onda antecipada irá surgir. Essa notícia já deve ser bem conhecida pela cidade. Esquadrões de cavaleiros e aventureiros foram equipados e prontos para despachar assim que precisar, enquanto os civis se barricaram dentro das próprias casas. Como eu era um herói, eu não podia nem tentar escapar do surto da onda devido ao poder da ampulheta. O mesmo era aplicado aos membros do meu grupo. Era provável que Rafalia seria teleportada junto comigo. É quase hora, Rafalia. Naofumi, Rai. Rafalia. Rafalia acenou com uma resposta estranhamente excitada e entusiasmada. Bom, eu não soltei nenhuma objeção já que era uma bênção ter ela tão motivada. Naofumi-sama, eu posso falar com você por um momento? Rafalia, HN? Isso deve ser tranquilo. Qual sua preocupação? Naofumi, não, de algum jeito eu me senti tão motivada já que nós vamos estar lutando contra a calamidade logo. Rafalia, por que ela estava murmurando isso e levantando sua própria Death Flag? Eu irei proteger ela já que será um saco se ela morresse. Pera, isso era tão diferente de mim, eu estava sendo influenciado por muito anime e mangá. Apesar que esse mundo era como um jogo, ele definitivamente não era um. Esse mundo era real. E olhe para isso, aqueles heróis de merda tinham um equipamento tão de ponta. Eu nem sabia se minha armadura era forte o bastante ou não. Era provável que eu iria sofrer alguns ferimentos. Seria ótimo se essa batalha acabar apenas com alguns ferimentos, já que eu posso até perder minha vida. Se isso fosse acontecer, um montão de lixo desse país iria celebrar na visão do meu cadáver. Um final digno de um criminoso. Vamos parar com isso. Se eu continuar pensando desse jeito, eu não serei capaz de lutar, para que eu sobreviva por outro mês. A verdade é que, eu fui escravizada por causa do surgimento da primeira calamidade. Rafalia, é mesmo? Naofumi, certamente, eu pensei que tinha uma leve chance desse ter sido o caso. Eu costumava viver em uma região remota deste país. A vila demi-humana que eu cresci focava em agricultura e cultivo da terra, era também o ponto de surgimento da primeiríssima onda. Rafalia, os pais dela eram gentis e todo mundo na vila viveu pacificamente. Contudo, uma grande horda de soldados esqueletos vieram de dentro da onda de desastre.
Os soldados esqueletos só tinham um grande número no começo, então os aventureiros dentro da redondeza foram capazes de conter eles. Mas as bestas e besouros gigantes continuaram transbordando em quantidades massivas. Por causa disso, a linha de defesa logo foi quebrada. Então um preto escuro, Cérbero de 3 cabeças apareceu. E os aldeões foram esmagados como se eles fossem gomos selvagens indefesos. Como a vila da Rafalia estava desolada além de reconhecimento, os aldeões desesperadamente tentaram escapar. Infelizmente, os monstros eram impiedosos, eles assassinaram todo mundo como se fosse o melhor esporte do mundo. E como todos os outros, os pais da Rafalia pegaram ela e também fugiram até que finalmente alcançaram a borda de um penhasco que dava ao mar. Sabendo que escapar era inútil, ambos os pais olharam para Raptalia e sorriram. Eles não tinham usado aquele momento para escapar, mas para gentilmente acariciar a cabeça assustada dela no lugar. Rafalia, de agora em diante, você com certeza vai encontrar você mesma em uma situação terrível. Você pode até morrer disso. Pai da Rafalia, mas você sabe de uma coisa, Rafalia? Nós dois queremos que você continue vivendo, então por favor nos perdoe pelo nosso egoísmo. Mãe da Rafalia, mesmo que ela fosse nova, ela sabia no coração dela que seus pais só estavam tentando manter ela segura. Não. Mamãe. Papai. Rafalia, Dom. O único e maior desejo deles era que Rafalia vivesse, então eles empurraram ela do penhasco. Enquanto ela estava caindo, Rafalia testemunhou a cena dos seus pais sendo atacados pelos monstros viciosos. Rafalia caiu no mar com um grande splash, ainda ela miraculosamente sobreviveu e foi lavada até terra firme perto da praia. Depois de recuperar seus sentidos, Rafalia levantou e retornou para o penhasco em busca de seus pais. Por aquela hora, os monstros já tinham sido subjugados pelos aventureiros e esquadrões de knights. Andando pelo mar de corpos com grande dificuldade, ela conseguiu localizar seus pais. No lugar tinha uma vasta quantia de sangue, e pedaços de carne espalhados por todo o lugar. Percebendo a morte de seus pais, Rafalia caiu no chão como se alguma coisa funda dentro dela tivesse estourado para fora. Rafalia. Então ela andou por aí sem rumo, soluçando e desejando sinceramente pelo calor dos seus pais numa tentativa de escapar da realidade. E antes que ela percebesse, ela já havia sido imprisionada dentro daquele canto escuro da tenda de circo. Aquele lugar era comparável ao inferno. Todo dia, alguém era comprado ou retornado. Rafalia estava dentre esses casos. No começo, eles consideraram fazer dela uma serva. Um nobre bem de vida comprou ela e tentou ensinar para ela várias coisas. Mas a tosse já era problema o suficiente, e ela também gritava como uma banshee de noite para completar. Logo, ela foi diretamente ressarcida de volta para a tenda no dia seguinte. O próximo comprador também tentou ensinar Rafalia várias coisas, mas novamente ela foi retornada imediatamente no dia seguinte. O dono antes de mim foi o comprador mais cruel de longe. Eles compraram ela uma noite, chicotearam ela pela noite inteira e revenderam ela, machucada e ferida, na manhã seguinte. Eu não estava nem um pouco surpreso deste país ter psicopatas que iriam ter prazer em causar dor nos outros. Ela foi atacada por doença, seu coração estava quase quebrado dos pesadelos recorrentes, e ela estava acostumada em ser abandonada incontáveis vezes. Isso foi quando ela foi comprada por mim. Você sabe, eu estou muito feliz de ter te encontrado, Naofumi-sama. Rafalia, Naofumi, você foi aquele que me ensinou como viver uma vida decente no fim das contas. Rafalia, Naofumi, eu respondi distraído à história da Rafalia com um tom mecânico. Isso não importava muito de qualquer jeito. Por esse motivo, por favor me permita uma chance. Uma chance de confrontar essa onda. Rafalia, Naofumi, com isso dito, eu farei meu melhor. Rafalia, dê o seu melhor. Naofumi, até eu achei que eu estava agindo um pouco cruel demais. Contudo, meu eu passado só podia agir de um jeito tão lastimável. 0h01. Nós temos mais 1 minuto antes que seja a hora. Eu tomei minha posição, preparado para a teleportação. 0h. Biquim. Um som ensurdecedor ecoou pelo mundo. No próximo instante, minha visão girou em volta e o cenário à minha volta mudou. Eu provavelmente estava sendo transportado. O céu, Naofumi, pintado com um vermelho vinho suspeito, rachaduras começaram a descascar e expandir para fora pelo céu devido à fenda dimensional. Então isso é... Naofumi,
Enquanto analisava a cena, 3 sombras passaram correndo por mim, seguidas por outras 12 pessoas. Aqueles heróis de merda. Eu também segui eles já que era coisa óbvia a se fazer. Mas para onde eles estão indo? Enquanto corria para frente, eu vi inimigos rastejando para fora e se empurrando uns contra os outros através da grande fenda no céu. Essa é a redondeza da Vila Ryuto. Rafalia! Rafalia exclamou ansiosamente depois de examinar a área à nossa volta. Como essa é uma terra de fazenda, um monte de pessoas ainda devem estar habitando aqui. Rafalia, mas todo mundo já deve ter evacuado. Naofumi. Então uma realização repentina me acertou. Nós nunca soubemos com antecedência onde a onda de calamidade iria aparecer, certo? Então como diabos nós saberíamos quais locais precisariam ser evacuados? Seus tolos, esperem um minuto. Naofumi. Recusando escutar meu chamado, os 3 heróis idiotas correram direto para a fonte da onda. Durante esse tempo um grupo de aranhas monstruosas, se separando da transbordante horda de monstros, seguiu direto para a direção da vila. Espere, a trupe de heróis retardados tinham atirado alguma coisa como um sinalizador no céu, passando algum tipo de mensagem. Deve ter sido para informar os esquadrões de Knights e apressá-los para a localização deles. PSK. Rafalia. Vamos lá proteger a vila. Naofumi, eu estava endividado com muitas das pessoas da Vila Ryuto. Eu definitivamente iria sofrer de remorso se eles forem mortos pela onda. Rai. Rafalia, nós então corremos para uma direção diferente, nos separando daqueles heróis de merda. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 20. Onda de calamidade. Nós chegamos bem na hora que os demônios transbordando da onda começaram a criar o caos dentro da vila. Os aventureiros e soldados estacionados lá mal estavam sendo capazes de se defender contra o ataque da horda. Eles estavam em número muito menor, e a linha de defesa estava para quebrar. Rafalia, por favor evacue os aldeões. Naofumi, Mas e quanto ao Naofumi-sama? Rafalia, eu vou agrar o inimigo. Naofumi, eu me joguei na linha de frente e bati meu escudo contra um grupo de monstros parecidos com gafanhotos. O som de metal colidindo estava lá, mas o dano obviamente não estava. Contudo, eu fui capaz de pegar a atenção deles. Era o mesmo que eu sempre fazia com a Rafalia. Guji. Gafanhoto. Arrebanho de pequeninos monstros parecidos com gafanhotos correram para minha direção. Continuando, eu imediatamente decidi meus próximos alvos, os ghouls e o enxame de vespas. Dengue. 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 Foi graças à armadura bárbara ou foi o escudo? De qualquer jeito, eu levei 0 de dano como normal. E o Yusha-sama? Aldeão. Ah, certo. Vocês vão e se reorganizem enquanto eu seguro eles aqui. Naofumi, eu vi um monte de rostos familiares dentro da penca da Vila Ryuto. Sim senhor. Aldeão. Felizmente, ninguém foi fatalmente ferido entre sobreviventes mesmo que eu fosse o único na linha de frente. Mas Naofumi, o que foi esse pensamento agora há pouco? Que desagradável. Enquanto eu estava distraído, os monstros tentaram me nocautear fora de comissão com seus ataques de garras, presas e agulhas. Mesmo que tinha o doce som do impacto, eu não senti nenhuma dor, só uma pontinha de uma coceira. Contudo, o sentimento deles rastejando por todo o meu corpo era além de nojento. Logo eu espanquei esses monstros. Droga, nenhum dos habitantes desse mundo sabe como deixar as pessoas sozinhas? Mas eu acho que não tinha o que fazer já que a onda da grande calamidade estava acontecendo e tal. MMA já ajude. Aldeão, atrás de mim, o hoteleiro com quem eu tinha uma dívida estava sendo atacado por um monstro. Pouco antes do hoteleiro ser decapitado pela garra do monstro, eu gritei, ataque aéreo de escudo. Naofumi, eu conjurei a skill, e um escudo salvador de vidas foi imediatamente invocado e resgatou o hoteleiro. Ele estava surpreso com a aparição repentina do escudo e olhou para minha direção. Corre, meu irmão. Naofumi, obrigado. Hoteleiro, depois que ele se curvou da sua cintura e expressou sua gratitude, o hoteleiro deixou a cena junto com sua família. Caia! Aldeã, um estereótipo de grito ensurdecedor. Era a visão de uma donzela em perigo fugindo de uma gangue de monstros perseguidores. Eu aproximei a vizinhança. Prisão de escudo. Naofumi, eu trouxe uma caixa de escudos para englobar e proteger a donzela. Com a aparição repentina dos escudos, os monstros mudaram seus alvos para mim. Isso é bom.
venham até aqui. Eu sou muito delicioso. Antes do tempo de duração da prisão de escudo terminar, eu lurei os monstros para longe e retornei para a linha de frente. WAM. Ban. Ah. Meu corpo foi ficando cada vez mais pesado com o número de monstros que continua aumentando. Então, uma chuva de fogo caiu sobre mim. Atrás da horda de monstros, eu pude localizar a chegada do esquadrão de Knights. Os usuários de magia entre suas fileiras estavam atirando suas magias, então era essa a causa do fogo. Caras! Tem aliados por aqui! Naofumi, apesar que, só tinha eu aqui. Os monstros foram rapidamente acesos e transformados em cinzas. Como tinha um monte de insetos, eles queimaram lindamente. Aparentemente, não só minha defesa física era alta como minha defesa mágica também era. A linha de frente estava queimando claramente com um vermelho carmesim. Raiva inflou de dentro de mim enquanto questionava o motivo por trás deste fogo amigo. Eu encarei e me aproximei do esquadrão de Knights no meio da desordem enquanto minha capa flutuava espalhando as chamas. HMPH. Então aquele é o herói do escudo. Ele é surpreendentemente resiliente. Comandante, a pessoa que parecia ser o Knight Comandante me jogou um olhar e cuspiu no chão enquanto soltava essas palavras. Então uma sombra correu até ele, brandindo uma espada. E com um audível clang, o Knight Comandante rapidamente desembainhou sua própria espada e bateu lâminas com seu atacante. Qual foi o sentido das suas ações contra Naofumi-sama? Eu vou te cortar ao meio dependendo da sua resposta. Rafalia declarou com uma grande sede de sangue. Uma companheira do herói do escudo, o comandante. Correto, eu sou a lâmina do Naofumi-sama. Eu não irei perdoar nenhum ato de desrespeito. Rafalia, como ouço uma demi-humana tentar falar no mesmo nível que nós Knights? Comandante, vocês negligenciaram suas obrigações de proteger civis e atacar a seus próprios aliados, especificamente Naofumi-sama que vocês tentaram queimar junto com os monstros com sua magia. Por esses motivos, vocês não são dignos de serem chamados de Knights. Não está tudo bem já que ele está em perfeito estado por ali. Comandante, não está. Rafalia continuou discutindo com o Knight Comandante com vontade, enquanto os outros começaram a circunscrever ela. Prisão de escudo. Naofumi, droga, seu basta, Knight. Eu confinei os Knights circunscritos com meus escudos e encarei por cima os Knights que tentaram usurpar meu trabalho duro. Não são os verdadeiros inimigos os monstros surgidos da onda? Não misture seus objetivos. Naofumi, vermelhos. Os Knights viraram suas cabeças depois da minha refutação. Um herói criminoso não tem direito de dizer esse tipo de merda. Knight, então tá, eu estou bem com qualquer coisa. Então eu acho que é seguro dizer que vocês querem tirar um inimigo de mim. Naofumi, a linha de frente estava cheia com monstros pegando fogo que estavam rastejando por toda a minha cara, com mais e mais da onda se juntando ao quadro. Olhando para mim aguentando tudo isso, os rostos dos Knights ficaram completamente azuis. Afinal, eu era o herói do escudo. Não mexa com esse cara ou outras linhas de pensamentos assim estavam lá. Rafalia, você terminou com a evacuação. Naofumi, não, ainda não está pronta. Eu acredito que vai levar um pouco mais de tempo. Rafalia, entendido, então vai rápido e evacue os civis. Naofumi, mas, Rafalia, apesar dos nossos aliados terem feito chover fogo em mim, não foi nem doloroso ou fez cócegas. Isso só deixou uma sensação de estar sendo lambido nos meus braços e pernas. Naofumi, eu dei um tapinha no ombro da Rafalia e prossegui com um olhar para os Knights. Eu definitivamente irei matar vocês, não importa o que leve. Eu vou lurar os piores monstros aqui e abandonar vocês, por exemplo, assim como toda aquela outra coisa divertida também. Naofumi, minha ameaça foi efetiva, os Knights pararam de encantar magia e ficaram boquiabertos. Então tá, Rafalia. A luta já começou, vamos remover os desabilitados do campo de batalha, jogando fora todo esse peso morto. Uau, olhe para isso. Com certeza tem uma penca de inimigos. Sim, vamos só fazer isso. Naofumi, inesperadamente, já que os Knights parecem que conseguem se manter, deve ser tudo bem abandonar eles aqui. Sim. Rafalia, pelas minhas ordens, Rafalia correu de volta para a vila. Merda! Colocando ares quando você é só um herói criminoso.
Comandante. O Knight comandante abaixo de mim era como um idiota quando o tempo de duração da prisão de escudo expirou. Certo. Então você quer morrer. Naofumi. Monstros começaram a vir até mim. Os idiotas calaram a boca, sabendo o que aconteceria se eu os abandonasse e só me protegesse. Nossa, eu não conseguia achar uma pessoa decente no meio de toda essa gente. Esses caras são do tipo que pensaram que eu não seria capaz de fazer nada além de proteger os outros, já que eu era nada além de um herói do escudo. Quem diabos iria ajudar os outros pela diversão disso? Depois disso, a limpeza de monstros perdidos da onda foi completada até um pedaço. Depois que ela terminou de evacuar os civis, Rafalia retornou para a linha de frente. Foi aí que eu comecei minha retaliação. Usando o esquadrão de Knights como nosso escudo humano, nós finalizamos os monstros pescando eles até nossa formação circuncrescente. E algumas horas passaram num piscar de olhos. Certo, eu acho que esse era o fim. Parece isso, esse boss foi fichinha. Itsuki, desse jeito, a próxima onda também vai ser moleza. Motoyasu, nossos bravos heróis lutadores estavam simplesmente conversando no coração da linha de frente, onde o corpo da Chimera, a boss da onda, estava caída. Era como se o trabalho de evacuar os civis fosse responsabilidade apenas dos aventureiros e knights. Mesmo que um mês já tenha se passado, esse povo ainda pensa que tudo isso não é nada além de um jogo. Foi meio que chato para eu ignorar esses heróis de merda, mas eu estava aliviado que eu manejei sobreviver essa onda. A cor do céu ainda era preto puro. Apesar de ser só uma questão de tempo antes que fosse pintado de laranja pelo sol poente. Com isso, eu devo ser capaz de ficar vivo por pelo menos outro mês. Apesar que eu não levei nenhum dano, isso foi provavelmente devido à onda sendo fraca, por enquanto. Eu honestamente não sei se eu conseguirei aguentar a próxima. Mais cedo ou mais tarde eu serei incapaz de aguentar os ataques deles. O que raios vai acontecer comigo então? Um trabalho bem feito, ó bravos heróis. O rei decentemente preparou um banquete em celebração às suas conquistas. Nós humildemente convidamos vocês para se juntar, já que nós também vamos estar distribuindo suas recompensas lá. Mensageiro, eu naturalmente não queria participar. Contudo, eu não tinha mais dinheiro. Então eu irei abençoá-los com minha presença. Vamos ir juntos. De fato, era esperado para eles prepararem nossos tributos, aqueles que sejam iguais nossos esforços para toda a onda. 500 moedas de prata. Era uma quantia significante para mim no momento. Aldeão. Os aldeões de Ryuto me viram e vieram falar comigo. Naofumi, muito obrigado. Nós todos estaríamos mortos se você não estivesse aqui. Aldeão, ia ser o mesmo se eu não estivesse aqui. Naofumi, não. Outro aldeão recusou o meu comentário. Foi graças a você que nós fomos capazes de sobreviver. Aldeã, se vocês pensam assim, então só façam o que bem entenderem. Naofumi, sim. Aldeões. Os aldeões se curvaram para mim e voltaram de onde surgiram. A vila deles foi violentamente invadida. Eu acho que isso vai ser meio chato de reconstruir logo em seguida. Eles meramente expressaram sua gratidão para o salvador das vidas deles, que eles normalmente desprezam. Que bando calculista. Naofumi-sama. Rafalia. Depois de uma longa batalha, uma enlameada, suada e sorridente Rafalia veio correndo até mim. Nós realmente conseguimos. Todo mundo está expressando sua gratitude. Rafalia, eu acho. Naofumi, com isso, não vai ter ninguém que vai acabar como eu. Isso foi tudo graças ao Naofumi-sama. Rafalia, Naofumi, então era isso aquilo que eles chamavam de alegria pós-guerra, famosa pela história da minha terra natal. Rafalia estava emocionada e em lágrimas. Eu também, tentei o meu melhor. Rafalia, certo, você fez bem. Naofumi, eu elogiei ela enquanto mexia na cabeça dela. Tá certo. Rafalia seguiu minhas ordens e lutou devotamente. Seria bobo de mim avaliar erradamente isso. Eu derrotei um monte de monstros. Rafalia, isso certamente me salvou. Naofumi, Rafalia, eu me senti um pouco desconfortável com ela rindo tão alegremente assim. Nós fomos até o castelo. Bem. Como esperado dos nossos heróis. Eu não posso conter minha surpresa depois de ver a diferença entre casualidades dessa batalha com a última.
Rei, assim que o sol se abaixou e o céu noturno se apoderou, o rei declarou em voz alta para seu grandioso banquete preparado dentro do castelo. Nessa nota, eu não tinha ideia de qual era a contagem de casualidades antes, mas dessa vez que as casualidades estavam dentro de dígitos únicos. Apesar que eu não tinha intenção de levar crédito por isso. Eu não ressentia esse bando de cérebros de músculo nem um pouco por avançar e destruir os monstros enquanto me deixavam para trás para fazer toda a limpeza. Contudo, eu tinha pensado para mim mesmo que nós eventualmente iríamos ficar em um estado pobre nesse ritmo. Nós fomos sortudos dessa vez, mas quem saberia o que aconteceria se os Knights não tivessem chegado na hora? Era graças à areia da ampulheta por nos mandar perto deles. Esse era um assunto pesado. Grite por socorro, e a ajuda irá chegar. Era sobre a batalha contra a onda. Mobilizar os Knights para nos acompanhar quando fossemos teleportados pela ampulheta era uma possibilidade válida. Mas os Knights não ficaram para trás logo após nós sermos teleportados da última vez? Deve ter sido a atitude deles. Esse povo não queria me reconhecer como um herói, então deve ser por isso que eles não foram teleportados. Só, como diabos. Esse tipo de configuração era estranho demais se isso fosse um jogo. Enfim, nós não estamos com um grande problema? Essa é a parte onde eles abaixam suas guardas só porque a ajuda chegou. Resumindo, são coisas complicadas. Eu comi minha parte em um canto que parecia apropriado enquanto o banquete ainda estava acontecendo. Isso aqui é um belo banquete. Rafalia encarou a montanha de comida que ela normalmente não teria chance de comer com olhos brilhando como estrelas. Vai e coma o que você quiser. Naofumi, Rai. Rafalia, eu normalmente não dou para ela muita comida boa para comer, então seria sábio deixar ela comer o que ela desejasse aqui. Depois que ela comer sua parte, ela vai ser um recurso de guerra ainda melhor. Ah! Mas, eu vou ganhar peso se eu comer muito. Rafalia, você ainda não deu uma esticada, certo? Naofumi, Urg, de Rafalia. Por algum motivo, Rafalia estava fazendo uma expressão muito angustiada. É tranquilo comer o que você quiser. Naofumi, você prefere garotas gordas, Naofumi-sama? Rafalia, Naofumi, o que ela estava dizendo? Não muito. Naofumi, só de pensar sobre mulheres iria me fazer só imaginar naquela puta. Muitos sentimentos desagradáveis também iriam aparecer. Para começar, aquela mulher era uma forma de vida que era repulsiva para a mente. Eu acho que está certo. E isso é assim como Naofumi-sama de sempre. Rafalia, ela disse como se desistindo de seja lá o que ela tinha em mente. Naofumi-sama, isso é tão bom. Rafalia, isso é bacana. Naofumi, sim. Rafalia, Esse banquete era uma bela perda de tempo. Quando é que eu irei receber minha recompensa? Esse lugar era como um tanque de lixo, só olhar em volta já fazia minha raiva ferver. Parando para pensar, era bem possível que as recompensas só fossem distribuídas amanhã. Então isso foi uma jornada de tolo? Não. Como a comida era boa eu vou deixar passar. Não é o mesmo para pessoas normais já que Rafali estava no meio de seu crescimento. De nenhuma maneira eu sou um tolo para passar uma chance dessas. Eu imagino se eles têm algum tipo de pote para levar comida para casa. Naofumi, sempre deve pensar sobre o amanhã e nunca gastar dinheiro. Eu vou ter que perguntar se eles me deixam ficar com o resto e recozinhar a comida mais tarde. Qualquer coisa que possa ser considerada comida serve. No meio da multidão, um Otoi azul raivoso estava empurrando seu caminho, vindo até nossa direção. Sério, o que diabos tem de errado hoje? Já que parecia um pé no saco, a multidão se separou e abriu caminho para aquele lixo, Motoi azul, enquanto ele me encarava com um ódio intenso. E o Naofumi. Motoi azul. Que? Naofumi, ele removeu a luva de uma das mãos e jogou ela em mim. Se eu estava certo, esse cara queria me desafiar para um duelo. A multidão ficou inquieta pela afirmação seguinte dele. Duele comigo. Motoyazu, mas do que você está falando? Naofumi, o cérebro dele finalmente queimou? Você vai se tornar um idiota se continuar pensando sobre jogos o dia inteiro. Esse maldito herói da lança que correu para matar o boss como um louco, abandonando todos os inocentes que ele deveria ter defendido. Eu sei de tudo. Rafalia Chan só está andando junto com você porque ela é sua escrava. Motoyazu, ele estava queimando com espírito de luta enquanto apontava para mim e denunciava.
Naofumi, a pessoa em questão estava se deliciando sobre sua pilha de iguarias. E, o que tem isso? Naofumi, o que tem isso? Você diz. Você seriamente acabou de dizer isso. Motoyasu, Naofumi, o que tem de errado em possuir um escravo? Não havia ninguém disposto em lutar ao meu lado. Logo, eu comprei e usei um escravo. E esse país não tinha uma proibição em escravidão de qualquer jeito. Então, por qual motivo ele foi e começou uma confusão? Ela é minha escrava. O que isso tem a ver com você? Naofumi, não é a escravidão que é o problema. É porque nós somos heróis com éticas mundanas diferentes que esse povo aqui que fazem suas ações erradas. Motoyasu, isso não é um meio tarde demais, tinha muitos escravos de volta no nosso mundo, certo? Eu não sabia nada sobre o mundo do Motoyasu. Mas era literalmente impossível para a história da humanidade ser sem a existência de escravidão. Um jeito diferente de interpretar isso seria: membros da sociedade são escravos para as maiores corporações. Imperdoável? Você está usando sua cabeça? Pense com essa droga de cérebro seu. Naofumi, forçando outros a seguirem suas próprias crenças tendenciosas. A mente desse cara tem problemas. Mas é uma pena que esse é um mundo diferente. Escravos existem aqui. E qual é o problema em eu usar eles? Naofumi, tardo. Motoyasu, apertando os dentes, Motoyasu balançou seu punho em mim. Duele comigo. Se eu ganhar, solte Rafalia-chan. Motoyasu, por que eu iria ter que aceitar esse desafio para começar? O que eu ganharia, de qualquer jeito? Naofumi, você pode fazer qualquer coisa que quiser com Rafalia-chan. Que nem agora. Motoyasu, você é retardado. Naofumi, eu tentei ignorar Motoyasu e sair, já que esse duelo não tinha nada para me oferecer. Eu ouvi a história do Motoyasu dono. Rei, a multidão excitada abriu espaço para o rei passar. Eu ouvi que um dos heróis estava usando escravos, apesar que apenas como um boato. Se você recusa a oferta do Motoyasu dono, então eu ordeno isso. Duele. Rei, minha bunda. Só me dê logo a recompensa dessa onda. Eu não tenho tempo para perder num lugar destes. Naofumi, o rei suspirou e estalou seus dedos. Os soldados apareceram do nada e começaram a me rodear. Quando eu olhei para Rafalia, ela foi detida pelos soldados. Naofumi-sama. Rafalia, você está me ameaçando? Naofumi, eu disse enquanto encarava ele com toda a força que eu podia juntar. Esse cara, ele não acreditava no que eu dizia de jeito nenhum. Então era esse o caso, não sabia que eu estava me intrometendo aqui. Se você está neste país, então minha palavra é absoluta. Eu posso até confiscar forçadamente a escrava do herói do escudo se acabar nisso. Rei, TSK. Naofumi, coisas como resolver a maldição colocada em um escravo, os magos da corte provavelmente sabiam sobre essas técnicas. Em outras palavras, para preservar minha conexão com Rafalia, eu tinha que lutar. Não fode comigo. Eu mal consegui de volta o que gastei na compra dessa escrava. De quem vocês acham que o dinheiro e tempo foi investido nela? Essa batalha é sem sentido. Eu sou o Rafalia. Um pedaço de pano foi enrolado e colocado dentro da boca da Rafalia para que ela não fosse capaz de falar nada. O dono tem o poder de aumentar a maldição de punição do indivíduo afetado. Logo, vamos impedir essa escrava de continuar falando. Rei, você só fez isso para que eu tivesse que participar desse duelo. Naofumi, nós não estamos apenas te oferecendo prêmio de participação. Rei, que? Seu Bais, Naofumi, muito bem então, o duelo deverá ocorrer no jardim do castelo. Rei, aquele cuzão de um rei interrompeu minha reclamação e declarou a localização do duelo. Merda, vocês não veem que eu não tenho poder de ataque? Isso é como uma corrida comprada. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.